lá, capítulo 7, 8 e 9, irmãos, o que nós vamos entender aqui? É o relato da construção da casa dele, do templo que ele fez para ele. Olha só, para vocês terem a magnitude de como foi isso, a grandeza, ele demorou 13 anos para fazer. O que era mais ou menos essa construção desse palácio dele? Era um edifício, irmãos, bem grande. E nesse templo tinha o quê? Outros edifícios anexados a ele, tá certo? Então, eram vários anexos, era bem grande. Ele vai dar esse relato desde o versículo 1 até o versículo 12. Olha só, que ele fez um pátio, né, lá dentro, e ele também fez, não só para ele, mas também fez para a filha de Faraó, um semelhante. Então, para vocês terem a ideia de como foi esse palácio dele. Aí aqui nós vamos ver vários relatos sobre isso que nós não vamos entrar em detalhe porque não é muito interessante pra gente, tá? O que é interessante a gente saber, porque apesar de ser feita, né, de ser construído em Jerusalém, esse edifício que ele vai fazer, essa casa dele, vai ficar conhecida como o Palácio da Floresta do Líbano. Por que vai levar esse nome, irmãos? Por causa, é uma referência à grande quantidade de cedro do Líbano que tinha naquele lugar, irmãos. Então, era muita coisa que tinha nessa obra, tá bem? Olha só, ele vai dar também alguns detalhes da mobília, dos utensílios, tá bom? Para o templo. E aqui a gente vai ver um personagem importante nessa construção, tá bom? Para fazer todas as peças de bronze. O nome dele era Irão. Ele mandou trazer o Irão, né, lá da terra de Naphtali. E o Irão, aqui ele vai destacar 3 grandes qualidades dele, que ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Então ele contrata esse rapaz para fazer o quê? Objetos, tá bom? Uma coisa interessante que vai relatar aqui, quando ele acaba de fazer tudo isso, irmãos, quando ele acaba, ele traz as coisas, as consagradas que Davi consagrou para o templo, tá bom? Então, a prata, o ouro, os objetos, os tesouros que o Davi tinha consagrado para o templo, ele vai levar de volta, tá? No capítulo 8, vai falar sobre a dedicação dele sobre o templo. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a Arca da Aliança de volta, que estava na cidade de Davi. Agora, ele tinha terminado o templo, então ele vai levar a Arca da Aliança. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chamar todo mundo para essa celebração. Vai chamar os príncipes, os anciões, os sacerdotes, levitas, e todos vão ficar lá diante da Arca, né, da Aliança, e os sacerdotes vão fazer todo esse ritual, suas oferendas, oferenda para Deus, que eram tão grande o número de animais que era impossível se contar. Então, olha só, o que vai acontecer quando os sacerdotes eles saem lá de dentro de oferecer o sacrifício ao Senhor? A Bíblia diz que uma nuvem enche aquele lugar, tá? E que ninguém consegue ficar em pé, porque a glória do Senhor, ela encheu aquele lugar. Olha só, glória a Deus, tá? Aí o rei, irmãos, ele se levanta e ele começa, né? O Salomão se levanta e começa a abençoar o povo, tá? E aí nós vamos ver um relato, ele vai dizer, bem dizendo o Senhor, agradecendo, né? Que aconteceu tudo que o Davi tinha sido falado pela boca de Davi, tá? Depois ele abençoa o povo, né? E depois que ele abençoa o povo, irmãos, ele se joelha, ele estende as mãos dele para o céu e vai fazer uma oração. Na verdade, era uma súplica profunda para Deus, irmãos. Olha só. E aí